se você trouxe a sua Bíblia. Abre o celular, se você trouxe o celular. Só na Bíblia, tá? Ou se não, acompanha aqui conosco. Miqueias capítulo 2. A partir do verso 6 até o verso 11, iremos tentar meditar no seguinte tema: como ser verdadeiro no mundo falso. Em breve eu digo o porquê. A gente vai ler o texto e aí vamos ouvir o que o profeta e o Senhor, através dele, nos diz. Não profetizeis, os que profetizam, não profetizem deste modo, que não se apartará a vergonha. Ó vós que sois chamados a casa de Jacó, tem-se restringido o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras aos que andam retamente? Mas há pouco se levantou o meu povo como um inimigo. De sobre a vestidura tiraste a capa daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam da guerra. Lançaste fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias. Dos seus meninos tirastes o meu louvor para sempre. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo, eu profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal profeta deste povo. Amém? Uma palavra difícil. Primeiro, difícil de entender, é um pouco rebuscada, né? Pelo menos para mim. Mas também difícil de engolir. Ela é mais difícil de engolir do que de entender, porque é uma palavra dura, né? O que o profeta está falando aqui? Ele está falando dos falsos profetas, daqueles que profetizavam mentiras para o povo de Israel. O povo estava em profundo pecado. Você lembra quais eram os dois principais pecados? Idolatria e injustiça. A injustiça é uma espécie de corrupção em que alguns roubavam sistematicamente de outros. E aí vinham profetas dizer, está tudo bem, porque o povo ia ao culto, o povo ia à igreja da época, né? No templo lá, estava tudo bem. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito parecido com esse. Não só um tempo de corrupção, mas nós estamos vivendo um tempo de mentira. O termo usado aí tecnicamente é pós-verdade. Você já ouviu falar nesse termo? É um termo filosófico, né? Pós-verdade. Sabe o que é pós-verdade? É aquela ideia assim, eu tenho uma verdade e você tem a sua. Você já ouviu essa história? Olha, Jesus, lindo, tudo bem, maravilhoso para você, mas a minha verdade pode ser outra. Isso é o que significa o termo pós-verdade. Cada um tem a sua verdade, cada um bota no bolso, mas claramente, irmãos, não é possível que Jesus e algum outro que se declare Deus sejam os dois verdadeiros. Ou um está mentindo, ou os dois. Porque se nós compararmos Jesus, pensa em qualquer outro Deus, Alá, qualquer outra divindade, um dos dois não é um Deus, porque o Jesus a quem servimos é único. Percebe? Mas estamos vivendo num mundo assim, que diz mais ou menos o seguinte, uma mentira contada 100 vezes se torna uma verdade. Já ouviu essa história também? Isso também é uma mentira, viu? Mentira é mentira em todo o tempo. E verdade é verdade sempre. Mas nós estamos vivendo nesse mundo de falsidade, de mentira. E apesar de que, como igreja, a gente tem que pregar a verdade, apesar de como igreja a gente tem que lutar para abençoar este mundo, a luta começa muito antes da gente levantar a bandeira do Evangelho, a luta começa aqui dentro. Começa no meu coração. Por isso hoje é uma afirmação, mas talvez eu faça uma pergunta. Como ser então verdadeiro num mundo falso? Como carregar a verdade no nosso coração no mundo de mentira? Como ser profeta de Deus quando neste mundo há tanto falso profeta? Tanto gente se arvorando profeta de Deus, quanto gente pregando um monte de coisa. Como, irmãos? E faço aqui um outro detalhe. Você percebe quantos se desviam do Evangelho? Quantos olham para o lado? Quantos retrocedem da fé? E quando vamos conversar com eles, eles dizem, não, agora eu encontrei a verdade. Já aconteceu isso com você? Já foi conversar com alguém que deixou de servir a Jesus e depois de ter deixado, ele ainda diz, agora que eu descobri a verdade. Olha só que loucura! Então nós estamos vivendo num mundo assim. Como manter o nosso coração diante do Senhor? Como? Bom,
eu tomo desse texto aqui algumas lições que eu creio que são verdadeiras. A primeira delas é que nós temos que ter capacidade de ouvir a verdade. Capacidade. Ele começa dizendo, não profetizeis. É uma palavra que os falsos profetas estão dizendo, olha, não profetize. Mais ou menos assim, a gente não quer ouvir a verdade. Algumas traduções mais antigas falam, não goteje. Sabe a gota que fica pingando, né? Que fica caindo? Essa é a ideia, como se o profeta, ao falar da verdade, ele estivesse incomodando, igual caindo assim, goteira, né? Na casa, talvez você já teve goteira, já ficou incomodando aquele barulho, tec, tec, tec. O profeta é tal como essa goteira, que fica falando a verdade, até que alguém diz assim, para de gotejar, para de cair goteira aqui na minha cabeça, porque está incomodando. É isso, eles não têm capacidade de ouvir a verdade. E quem é verdadeiro, consegue. Aqui começamos com a descrição destes profetas que obviamente eles amam a mentira. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, o apóstolo Paulo fala que tem um tempo, na verdade o tempo já chegou, em que não suportarão a sã doutrina, não sofrerão a sã doutrina, antes terão comichão nos ouvidos e amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Será que ele não está falando do mundo de hoje? Gente que não aguenta ouvir a verdade, e por não aguentar ouvir a verdade, diz, eu não quero ouvir a palavra de Deus, não quero, eu quero ouvir o que me satisfaz. Eu estava lendo um livro essa semana, em que uma pessoa que dizia, líder religioso, cristão ainda, cristão, não era nem de fora, ele pegou, é até triste falar isso, moço, mas pegou a Bíblia, e algumas passagens da Bíblia, que ele considerava ruins, ele rasgou e jogou no fogo. Falou, não, isso aqui não serve. Rasgou e jogou no fogo, porque não servia para ele. Irmãos, claramente, não suportarão a sã doutrina, não aguentarão. Ainda, Paulo fala que tem alguns que confessam com a boca que servem a Deus, mas negam com as obras. No Tito, capítulo 1, verso 16, fala isso. Confessam com a boca, mas negam com as suas obras, sendo abomináveis, desprezíveis, né? Gente que tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Ou seja, gente que ama a mentira, que não consegue ser moldado pela palavra do Senhor. E olhando para Miqueias, nós estamos vendo gente que estava, o que seria hoje, na igreja. No caso daqui era no povo de Israel, mas era no povo de Deus, né? Aprendem o discurso, mas se tornam hipócritas. Não aplicam para si mesmo. E aqui eu tenho que falar algo para o meu coração. Eu creio que para o seu também. A gente tem que tomar o cuidado de ouvir tantas vezes a ponto de se acostumar com a palavra de Deus. E aí a gente começa a ouvir e fala, eu já ouvi esse versículo, ele não é mais para mim. Sabe, às vezes parece que a palavra de Deus é um monte de fases, e que você pensa assim, eu já passei dessa fase aí, eu não preciso mais nem pensar nela. A gente precisa sempre voltar a olhar para o nosso coração. E tome cuidado quando os pecados que estão na palavra de Deus começarem para você servir só para o outro. Eu brinco, né, faço uma ironia, que às vezes nós temos a Bíblia do fariseu. Não sei se você lembra disso. Nós temos vários tipos de Bíblia. A minha aqui é bem simplesinha, né? Mas tem a Bíblia do ministro, tem a Bíblia do líder, tem a Bíblia de estudo tal, e eu brinco que tem a Bíblia do fariseu. Pode ser inclusive essa. Sabe qual é a Bíblia do fariseu? É quando você lê ela e ela só serve para os outros. Os fariseus conheciam a palavra, irmãos, mas eles não aplicavam ao coração deles. Gente que ama a mentira. Diz a palavra, Provérbios capítulo 9, verso 8, que por consequência essas pessoas são tolas. Por quê? Porque odeiam a correção, odeiam ser corrigidas e acreditam que não sofrerão as consequências. É o que diz aqui, nunca vai acontecer isso. Pare de falar. É isso, irmãos. Começando com gente que tem capacidade de ouvir a verdade. Você quer ser alguém verdadeiro no mundo falso? Aguenta ouvir a verdade. E não só a verdade soberana, é claro que sim, mas a verdade sobre a verdade sobre você, sobre o nosso coração, que muitas vezes se distancia do Senhor. Portanto, se eu falei dos que amam a mentira, falo dos que amam a verdade. Os que amam a verdade estão num processo constante de serem corrigidos pelo Senhor.
2 Timóteo 3, peço que se coloque aí, os versos 16 e 17, fala assim: toda escritura divinamente inspirada é útil ou proveitosa para exortar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E você fala, glória a Deus, a escritura é maravilhosa, olha aí. Agora, coloca o verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. No verso 16 nós estamos vendo como a palavra de Deus é uma espada maravilhosa. Você olha a espada, ela brilha, ela é afiada sim, mas ela é para marcar a gente. Ela é para que o homem de Deus seja perfeito, para que eu e você possamos ter as arestas, espero que seja só as arestas, né, aparadas pela palavra do Senhor. Então quem ama a verdade, ama ser moldado pela palavra. Quem ama a verdade, quando descobre algo que Deus falou, dá glória a Deus, fala, Senhor, eu não sabia. Eu me lembro do rei Josias, quando ele começa uma reforma no templo. Irmãos, e eu imagino como estava o povo da época do rei Josias, porque eles não tinham mais a lei do Senhor, tinha se perdido. E olha a profundidade do pecado, que quando eles estavam reformando o templo, porque ele entendeu que isso era servir ao Senhor, lá no porão do templo, encontraram uns papéis lá, imagina eu com uns papiros, alguma coisa antiga, e foram ler, era a lei do Senhor que eles tinham perdido. E aí o rei Josias mandou ler na presença dele a lei do Senhor, e ele percebeu que ele estava em pecado. Sabe o que o rei Josias fez? Rasgou as vestes, se ajoelhou, chorou, fez uma mudança em Israel, porque ele leu a palavra do Senhor e ficou contente, que a palavra do Senhor falou com ele, e a palavra do Senhor mudou ele. Mas nós temos outros reis, não me lembro o nome desse rei agora, se não me engano, eu não sei se é o Zedequias ou algo do tipo, mas quando Jeremias profetiza, não sei se você lembra disso, Jeremias escreve, na verdade o Baraque, né, o seu ajudante, ele escreve e manda para o rei está na sua casa de inverno, pega a palavra do Senhor trazida pelo profeta e ele rasga e joga no fogo. A diferença entre dois reis, e essa pode ser a diferença de quem ama a verdade e de quem não ama. Sabe por quê, irmãos? Quem ama a verdade, ama porque ama o Senhor. E quando ele descobre um pouco mais do Senhor, ele fica feliz. Ainda que Deus esteja o exortando, mas é para que o homem de Deus seja perfeito. Por isso que a palavra de Deus exorta, por isso que ela instrui, por isso que ela corrige, para que a gente seja perfeito. Não perfeito no sentido de não ter nenhum defeito, né, irmãos? Mas de caminhar em santidade, caminhar em crescimento, em graça do Senhor. Por consequência, essas pessoas são sábias. Provérbios 9 e 8 fala do tolo, mas fala do sábio também, daquele que ama ouvir a verdade. Agora vamos testar a nossa capacidade de ouvir a verdade. Algumas verdades sobre nós. Primeiro, nós somos pecadores. Todos nós estávamos afastados da presença gloriosa de Deus. Você e eu precisamos nos converter, encontrar Jesus. E se você ainda não encontrou, você está condenado eternamente. Você precisa receber Jesus para ser salvo. Não há meio termo. Ou você ama Jesus, ou você estará eternamente condenado. Já está. Mas depois de convertermos, depois de recebermos Jesus, a verdade continua atuando em nosso coração. Outra verdade, irmãos, nós viemos de culturas adoecidas pelo pecado. Algumas coisas que talvez a nossa família, talvez quando você estudou na escola, no seu emprego, seus amigos, diziam que era certo, na verdade era errado. E nós precisamos nos arrepender do tipo de pecado que a Bíblia chama de iniquidade. Iniquidade é quando um pecado está instituído na sociedade. Eu me lembro que quando eu falei sobre outro texto de Miqueias, eu falei de algumas coisas assim. Tal como a nossa cultura de carnaval, por exemplo, ou coisas do tipo. Mas o Senhor vai nos dando graça de enxergar as coisas no nosso coração que nós aceitamos e que devem ser retiradas. Vários pecados são aceitos. Eu falei o pecado sexual, mas hoje em dia o pecado da avareza. Quem ama o dinheiro é aplaudido. E o mundo aceita, mas nós não devemos amar o dinheiro, nós devemos amar a Jesus. E claro, ter o nosso sustento. Hoje em dia o egoísmo é aplaudido. Quando a pessoa pensa em si mesma, olha que pessoa ambiciosa, que fantástica. Até o imediatismo, queremos tudo na hora. Percebe? Nós devemos amar a verdade. Eu creio que para ser verdadeiro no mundo falso, a primeira coisa é essa, a nossa capacidade de ouvir a verdade da palavra do Senhor. Que você aplique isso para o seu coração. Toda vez que você lê a palavra, pode ser que sirva para o outro, tudo bem.
Tudo bem que você possa ligar para alguém, possa ir na casa da pessoa e falar: fulano, eu li um texto e que falou sobre você, mas que primeiro se aplique ao seu coração. É assim que acontece. Eu primeiro bebo da palavra do Senhor e aí me torno fonte de vida, como Jesus diz. A segunda capacidade, creio eu, é a capacidade de ter compaixão. Os versos 7 ao 9, eu vou ler apenas o 7 de novo. Vós que sois chamados casa de Jacó, tem se restringido o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras aos que andam retamente? Mas há pouco se levantou o meu povo como um inimigo. Perceba que os injustos se tornaram inimigos de Deus. Deus está falando. Irmãos, é a palavra do Senhor. Deus está falando que o povo se tornou inimigo dele. Mas por qual motivo? Por qual motivo se tornaram inimigos de Deus? E aqui, se eu amo ao Senhor, eu vou me atentar demais para essa palavra, porque eu não quero ser um inimigo de Deus. Eles eram religiosos, eles eram bons cidadãos, tinham influência na sociedade, mas eles eram inimigos de Deus porque eles tratavam os outros de maneira injusta, tratavam os outros mal. E aí eu vejo nessa, agora a segunda parte, a capacidade de ter compaixão, que Deus nos tratará conforme o tratamento que damos aos outros. É o que o Senhor nos fala. E eu me lembro pelo menos de 3 citações bíblicas em que Deus fala do que a gente chama hoje de reciprocidade. Sabe o que é reciprocidade? Quando você trata um assim e o outro trata igual você. Olha, uma palavra de reciprocidade. Na oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas ofensas, como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Portanto, nós estamos orando ao Senhor: Deus, me perdoa do mesmo jeitinho que eu estou perdoando os outros. Que jeito você está perdoando os outros? É o jeito que você quer ser perdoado por Deus. Outra palavra de reciprocidade, Jesus fala assim: o que vocês fizeram ao menor dos pequeninos, vocês fizeram para mim. É reciprocidade, é Deus falando que irá nos tratar do jeito que nós tratamos os pequenos, os que estão aflitos, os necessitados. Lá em Mateus 7 fala: com a medida com que vocês medirdes, vos hão de medir a vós. Percebe? Deus irá nos tratar, muitas vezes, do modo que tratamos os outros. Aqui, Deus está falando que as palavras dele são de bênção. As minhas palavras fazem bem. Está no verso 7. Nós somos abençoados pela palavra de Deus, ou não. Como assim? A palavra de Deus é tal como aquela espada de 2 gumes. É isso que diz Hebreus 4, né? Uma espada de 2 gumes, muito afiada, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. É apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, mas ela faz bem ou faz mal? Depende. Você ama a palavra? Você está andando retamente? Então a palavra vai te fazer bem. Você está fugindo do Senhor? Você quer se esconder tal como Jonas? Quer se manter em pecado? Então a palavra vai te ferir. Mas que ainda que ela fira o seu coração, que você possa desejar voltar ao Senhor, através da palavra dele. Ela é essa espada. O Senhor tratará bem aqueles que andam retamente. Essa é a palavra. Toda justiça está contida aqui, ó. Tratar o outro bem. Eu e você, irmãos, somos chamados a entender a verdade do Senhor, mas nós somos chamados também a ter um coração de amor. Essas duas coisas nunca se excluíram na palavra, nunca. Tratar o outro bem, tratar o outro justamente, também é desejo do Senhor. E como tratar justamente? Justamente. Você não precisa se colocar em uma condição de desprezo necessariamente, tal como aquele que deixa ser xingado, pode jogar tudo em cima de mim, eu sou um coitado. Não é isso, não. Mas tratar justamente é abençoar aqueles que estão próximos de você, é ser alguém honesto, alguém correto, e quando possível, né, fazer algo mais. Aliás, muitas vezes é possível para a gente fazer isso, andar retamente. Paulo, lá em Gálatas 5,14, ele fala assim: toda a lei, ele está resumindo toda a lei do Antigo Testamento, toda a lei se resume numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu vou repetir porque quando eu li essa frase de Paulo, eu achei fantástica. Toda a lei se resume numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por isso que eu vejo nesse texto também que ser verdadeiro no mundo falso é ter capacidade de compaixão, é conseguir amar o próximo, é conseguir abençoar as pessoas ao nosso redor. Gente que ama Jesus, ama o próximo.
Não confunda, você não começa amando o próximo, começa amando Jesus, amando a palavra dele, ele vai moldando o seu coração, e aí você começa a amar o próximo. De que jeito? Bom, aí Deus vai te abençoar, né? E aqui, lembrando o verso 8, eu faço até uma pergunta: como que eu posso me tornar inimigo de Deus? Como? Deus fala: há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Aí ele vai descrever: de sobre a vestidura tiraste a capa daqueles que passavam seguros. Talvez você lembre que a capa era o recurso dos pobres para se cobrir. Era tal como um mendigo, muitas vezes assim mesmo, que não tem nada, mas ele tem uma capa para se cobrir à noite, porque ele não tem casa, ele não tem onde ficar, e o frio muitas vezes é muito forte. E aí vem aquele camarada e tira a capa dele, e fala assim: ó, está aqui. Imagina a injustiça. Ainda fala das mulheres: lançaram fora as mulheres do seu próprio lar, tiraram o futuro dos meninos. No verso 9, dos seus meninos tiraste o meu louvor para sempre. A palavra diz que é da boca das crianças que vem o perfeito louvor. E olha o que esses homens injustos estavam fazendo. Uma injustiça completa, né? Eles iam mal contra o pobre, contra a mulher e contra a criança. Completa, de todos os que eram necessitados. Deus está dizendo: olha, vocês se tornaram meus inimigos quando vocês perderam a compaixão com o outro. Isso vale um diagnóstico para o nosso coração. Você está conseguindo amar o próximo? Você está conseguindo fazer bem para quem está perto de você? Porque isso é uma boa prova se eu estou próximo de Jesus. E aqui, tal como eu fiz o teste da verdade, vamos fazer o teste aqui, fazer o fator próximo. Fator próximo. Jesus entra numa discussão uma certa vez com um mestre da lei, que ele quer pegar Jesus no pulo, como muitos queriam, né? E ele diz assim, o mestre da lei: Senhor, quem que é o meu próximo? Primeiro ele pergunta como eu devo amar a Deus. Aí Jesus fala: ó, amar a Deus você tem que amar de todo o teu coração, tua alma e todo o teu entendimento, né? E aí nisso está tudo bem, mas ele pergunta: quem é o meu próximo então? E aquele mestre da lei está querendo pegar Jesus, lá em Lucas 10, ele está querendo pegar Jesus no pulo. Por quê? Porque a discussão era muito grande: quem é o meu próximo? Muitos judeus acreditavam que o próximo era só alguém que fosse judeu, homem, próximo a ele, né? Então, e alguns eram pior ainda, só era próximo se ele me agradasse. Então, o camarada me desagradando deixava de ser próximo. Ou seja, só fazia o bem para quem eu queria mesmo. Aí Jesus fala assim: eu vou responder, né? Quem que é o meu próximo? Estava vindo um homem descendo de Jerusalém a Jericó, lembra dessa história? E vieram os assaltantes e bateram nele, deixaram ele caído, moribundo, quase morrendo à estrada. E aí vem um sacerdote, um grande homem de Deus, e passa de largo, deixa o camarada lá. Vem um levita, outro homem de Deus, passa de largo, e vem um samaritano. Samaritano é aquele tipo de gente ruim, que eles não gostavam, gente misturada, que não era mais judeu, que adorava a Deus em outro lugar. E esse samaritano, do qual os judeus não podiam nem pisar na terra deles, ele passa e vê aquele homem caído, pega, trata das suas feridas, manda lá para uma espécie de um hospital da época, né, para uma estalagem, deixa ele se recuperando, paga e fala assim: eu vou voltar ainda, porque se tiver mais despesa eu vou pagar o que ele deve. E Jesus termina perguntando: quem foi o próximo deste homem? O próximo foi o samaritano, né? Jesus está respondendo o fator próximo. Como ser próximo de alguém? Como abençoar o outro? A questão não está no outro, a questão está em mim. Eu creio que essa é a parte da resposta de Jesus. Portanto, ser verdadeiro, irmãos, nesse mundo falso, é ter compaixão, porque eu tenho o amor de Jesus no meu coração. Não porque o outro merece, porque por outro merecer, eu vou julgar segundo o meu coração. Fulano me olhou torto e parou de merecer. Fulano não fez o que eu queria, pronto, acabou. Não. Nós somos chamados a passar por esse fator próximo, a amar o outro, aquele que está perto de nós. Enfim, e a terceira capacidade que eu vejo aqui, está a partir do verso 10 e 11, é a capacidade de discernimento. Discernimento, talvez poderíamos dizer capacidade de sabedoria, porque Deus vai lançar uma condenação para esses injustos que não aguentam mais ouvir a verdade, que se amontoam para si profetas errados, que fazem injustiça contra o pobre, contra a mulher e contra a criança.
Deus vai dizer assim: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. O que vai acontecer com eles? Bom, levantai-vos e andai, o que Deus está falando? O que Deus está querendo dizer? Eles vão ser expulsos da terra. E aqui vale um detalhe, tá? Um detalhe para que a gente perceba. Esse povo tirava a terra dos outros. Quando o povo de Israel entrou em Canaã, lá, lembra quando eles entram na terra prometida, eles conquistam a terra prometida, o que acontece depois? Normalmente a gente lembra da história do começo da conquista, né? Depois que eles conquistam, o que acontece? Depois, irmãos, Deus lança a sorte, uma espécie realmente de fazer a modo mais justo possível, para que cada tribo fique com uma parte da terra. Talvez você lembre disso no final de Josué ali, cada tribo fica com uma parte da terra, eles lançam a sorte. E cada família, pelos seus clãs, né, pelo seu patriarca, cada família fica com uma parte. Então, por exemplo, você é da tribo de Benjamim, a tribo de Benjamim caiu lá no Paraná, por exemplo, né? Um exemplo aí. E aí, para a sua família, vai ser sorteada a região de Campo Mourão. E é isso aí. Mas isso é eterno, nunca deveria ser retirada da família aquela região. E mesmo que você vendesse, você foi mal nos negócios, aquele ano choveu pouco, choveu muito, você investiu muito e você levou um calote e você agora tem que vender a terra. Vende, pode vender, mas daqui 50 anos vai ter que ser devolvido. Essa era a lei, era chamada lei do jubileu. A cada 50 anos a terra era devolvida. Sabe o que esse povo estava fazendo? Eles compravam a terra, muitas vezes a preço de banana, e dava 50 anos, eles diziam: olha, Deus te abençoe, vá em paz, porque a terra nós não vamos devolver não. Segundo a lei de Deus para aquela época, eles estavam sendo injustos. Hoje em dia você não precisa devolver a terra a cada 50 anos, né? A lei do Senhor mudou, mas para o povo de Israel era assim. Agora Deus está dizendo para esses homens injustos: levantai-vos, vão embora. Olha o que Deus está dizendo. Vocês estão expulsando os outros da terra, eu vou expulsar vocês dessa terra. Vocês não irão encontrar descanso. Essa é uma palavra importante aqui, porque a ideia da terra era dar descanso ao povo, que o povo conseguisse descansar, frutificar, prosperar naquele lugar. Por isso, irmãos, capacidade de discernimento. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender quem que governa o mundo. Quando a gente entende que Deus é Senhor e é soberano, e nenhuma linha da história, e nenhuma vírgula, e nem um centímetro da terra passará desapercebido sobre ele, cai um temor no nosso coração. E nós começamos a ser justos, corretos, amáveis, verdadeiros, não por causa dos outros, porque este mundo é corrupto, certamente. E você teria agora, eu tenho certeza que agora, você teria pelo menos uns 5 exemplos de gente corrupta para dar, para criar desculpa, para que você faça o erro também, não é verdade? Mas agora nós estamos olhando para o Senhor. Isso faz a gente ser verdadeiro, faz a gente ser correto, essa capacidade de discernimento, que Deus é quem governa. Estes aí que estão fazendo essa maldade, eles vão ter que deixar este lugar abençoado que era a terra, vão deixar por consequência disso, de fazer parte do povo de Deus. Pelo menos na época de Israel era assim. Para ser o povo de Deus, você morava em Israel e participava da terra. Agora eles vão sair da presença, vão sair do cuidado de Deus. A maior destruição, aliás, é isso, viu? É não serem mais parte do povo de Deus. Quando a gente entende que essa é a parte principal, quando a gente tem essa capacidade de discernimento, cai um temor sobre os nossos corações. E a gente fala: Senhor, eu vou ser honesto. Senhor, eu vou aguentar a verdade, porque eu sei que ela vem do Senhor. E que a verdade do Senhor, junto com a tua vontade, é muito boa para mim. E os que vivem de maneira justa, o que a palavra diz? Talvez você diga assim: tudo bem, essa é a condenação. Eu não quero viver na condenação. Eu quero discernir os tempos e viver de um jeito correto. A promessa do Senhor, o que é? Eu vou ler alguns textos aqui para você perceber como Deus se posiciona para nos dar garantia que Ele vai lembrar daquele que é justo, que Ele vai lembrar daquele que foi fiel. Vou pedir aí para o William acompanhar comigo, 2 Timóteo 2,19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Olha que palavra
Selo, o selo não era só um selinho de marcar, não. Era como um fechamento de um rei. Ninguém abre, está selado pelo rei. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte da iniquidade. Olha o detalhe aqui, o Senhor conhece. É promessa do Senhor. Você é verdadeiro, você é justo, você é correto, você encontrou Jesus, você foi perdoado dos seus pecados, você está vivendo corretamente, o Senhor conhece os seus. Nós louvamos a Deus por isso. Você pode estar num local de aflição, num local de dificuldade, mas o Senhor ainda conhece. E talvez você diga assim, bom, mas o Senhor me esqueceu. Vamos lá para Malaquias 3,16. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Outra palavra do Senhor dizendo. Deus não esquece, irmãos, é verdade, mas essa palavra aqui é tal como algo para nós, como crianças que não conseguimos entender. Eu creio que é isso, uma metáfora para que a gente perceba isso. É como se tivesse um memorial diante de Deus, um memorial. Deus não esquece daqueles que temeram a Ele, dos que lembraram o seu nome. Você tem sido fiel, então coloque isso no seu coração. Tem uma outra palavra, abre lá em Hebreus 6,10, que eu acho essa talvez uma das melhores. Hebreus 6,10 fala assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostraste, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Eu acho essa palavra fantástica, irmãos, porque ele está falando, Deus não é injusto, ele está colocando na conta da justiça de Deus, e justiça é um tema muito importante para Miqueias. O autor de Hebreus está dizendo, se Deus se esquecer dos que temeram o seu nome, dos que serviram os santos, veja a compaixão aí, Deus seria injusto. Mas, irmãos, nós sabemos de uma coisa, Deus não é injusto. E disso nós temos certeza. Ele é profundamente justo, então Ele não vai se esquecer. Talvez você tenha sofrido por ser verdadeiro. Talvez você tenha sofrido por ser justo. E sofrido aqui, irmãos, pode ser sofrido prático mesmo. Você foi honesto e você levou calote. E às vezes a gente vê o desonesto rindo da nossa cara. Não é verdade? E ainda prosperando. E ainda indo bem. Mas você foi injusto? Você foi justo? Perdão, Deus não irá se esquecer. Você amou a verdade, deixou com que o Senhor trabalhasse no seu coração. Deus não irá se esquecer. Eu sei que tem muitos textos sobre isso, sobre a memória de Deus, a lembrança de Deus, mas eu quero lembrar só mais um deles, para que fique gravado isso no seu coração, esta verdade da palavra. Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Justamente em Apocalipse, quando o apóstolo João vê o final de todas as coisas, quando ele vê como que tudo vai se cumprir. Veja e acompanha comigo. Adoraram a todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Que palavra maravilhosa! O Cordeiro de Deus que nos salva, mas eu quero lembrar, como eu estou lembrando de Deus não se esquecer, do memorial feito diante do Senhor. Agora se atente para esse termo, livro da vida. Nós falamos várias vezes de ter um nome no livro da vida, mas você já pensou qual que é a ideia de ter um livro? É um livro registro, tal como um livro ata. Eu não acho que haja um livro fisicamente, mas pode ser, Deus faz da maneira dele, né? Mas me parece uma boa expressão para a gente entender. O seu nome está escrito lá. Se você for ao cartório que registrou onde você nasceu, está lá registrado, é obrigação do cartório manter o registro. A princípio está lá. E muitas vezes, depois de anos, você procura registro dos seus parentes, está lá, porque tem que ficar. Agora, se um cartório humano consegue manter registro, irmãos, imagina o livro da vida do Senhor. Está registrado. Portanto, essa é a terceira parte. Como ser verdadeiro no mundo falso? Tem a capacidade de ter discernimento. O Senhor conhece. Você está sofrendo, está sendo difícil, mas o Senhor conhece os que são seus. Qualquer que profere o nome de Cristo, a parte da iniquidade. Está difícil, mas o Senhor tem um memorial diante dele e lembra os que temeram o seu nome. Está difícil, mas o Senhor tem um livro da vida, onde está registrado aqueles que amam o Cordeiro de Deus. Continue firme, empregue esse discernimento no seu coração. Por quê? Porque ele é importante. A última palavra aqui, ainda na qualidade de discernimento, está no verso 11.
onde o profeta quase zomba dos falsos profetas. É quase que uma ridicularização deles. Diz assim: se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo, eu profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta do povo. O profeta Miqueias está dizendo, olha, se vier alguém aqui dizer que vai profetizar, mesmo porque está embriagado, vão dizer, pode profetizar, importante você falar bem da gente. É tal como uma ironia mesmo, né? Uma brincadeira, vamos dizer assim. Agora, nós temos que discernir os desejos mais profundos. Ainda há uma palavra final, uma palavra mais profunda. O que eles desejavam ouvir? O que eles desejavam ouvir? Ou a quem desejavam escutar? E aí eu pergunto, irmãos, quem nós faremos nosso profeta, nosso porta-voz? Quem? Basicamente, os injustos desejam ouvir mentira, os injustos desejam ouvir falsa profecia, aquilo que causa comichão nos ouvidos. Os injustos, aqueles que zombam da palavra do Senhor, não aguentam ouvir o Senhor lhes exortar, mas os justos não, eles amam a Deus e tudo que for necessário conhecer a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você, uma pergunta final. Deus está esmeirando você? Deus está trabalhando em você? Deus está redarguindo, corrigindo, exortando, instruindo para a justiça? Aguenta, porque se Deus está fazendo isso, discerna, que você tenha o discernimento, que Deus está preparando você, para que você se aproxime mais dEle, que você fique mais parecido com Jesus. Porque ser verdadeiro tem a ver com essa capacidade de discernir isso. Opa, o Senhor está fazendo, o Senhor está trabalhando, o Senhor está operando em mim. Bom, nós estamos, como eu falei no começo, no mundo de mentira, no mundo de pós-verdade, mas nós não somos mentirosos, não. Nós cremos que a palavra do Senhor tem que varrer todos os cantos da nossa existência. Todos os cantos. E se você é verdadeiro, você aguenta ouvir a verdade. Você tem capacidade de ter compaixão e você tem discernimento. E aí, pergunto para você, você está aberto para que o Senhor trabalhe no seu coração? Você está aberto para que o Senhor modifique aquilo que está em você, ou que talvez seja necessário? Que Deus possa fazer isso, irmãos. Não porque Ele é mau, de modo algum. Porque às vezes, quando nós passamos por processos do Senhor, nós começamos a imaginar, por que Deus? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? E a resposta é simples, porque Deus é bom. E Ele não quer deixar você do jeito que você é, Ele quer deixar você mais próximo da vontade dEle. E é por isso que Ele molda você, por isso que Ele fala contigo. Mas que você saia daqui amando mais a verdade, amando mais a palavra do Senhor, inclusive amando ter compaixão pelo próximo, pelos outros, na prática da palavra do Senhor. Porque isso vai moldando você, vai se tornando mais parecido com Jesus. Eu quero orar com você e te desafiar de fato, a que você coloque a sua vida no altar do Senhor e diga, Senhor, eu quero ouvir da Tua verdade, aquilo que eu tenho corrido, que eu tenho deixado de lado, eu quero que faça realmente calar fundo no meu coração. Se tem alguma prática de amor a alguém que você precisa fazer, você está sendo desafiado aqui a colocar diante do Senhor, em aceitação, dizer, Senhor, eu vou fazer, seja o abençoar o outro, seja o perdoar, seja o ligar, fazer uma oração para alguém, que você já comece a abençoar alguém a partir de hoje. Quero orar junto com você. Deus de amor, obrigado, Pai, porque a gente pode estar aqui juntos na Tua palavra, na Tua presença também. Obrigado porque o Senhor levanta o profeta Miqueias para falar dos falsos profetas, sim, mas para que o nosso coração fique atento, para que a gente deseja ser verdadeiro, ser honesto, ser correto. Deus de amor, eu posso dizer que humanamente eu não tenho vontade nenhuma de ouvir a verdade. Humanamente, ou melhor, carnalmente, na minha carne de pecado, eu amo o erro, eu amo a falsidade, a mentira, e muitas vezes me escondo, e já me escondi quantas vezes no pecado, até mesmo criando desculpas para não mudar. Mas Deus, eu clamo para que o Senhor produza em meu coração, cada dia mais e mais, um desejo de conhecer a Tua verdade, um desejo de vivê-la, Senhor. E oro por mim, mas oro pelos meus irmãos aqui, aquela verdade que o Senhor já tem falado aos corações, que o Senhor possa nos ajudar a colocar em prática,
a sermos verdadeiros, sim, apontando o erro do mundo, mas começando de casa, começando de nós mesmos, Senhor, daquilo que fazemos e vivemos. Nos ajuda também a ter compaixão do próximo, a amar aqueles que estão perto de nós, a abençoar, Senhor, das maneiras que o Senhor nos der nas mãos, seja de maneira material, não deixando o próximo passar frio ou fome, seja de maneira relacional, dando uma palavra de bênção, fazendo uma oração, buscando, amando, seja como for, Deus, nos ajuda a colocar em prática essa compaixão da qual o Senhor pede que vivamos, Pai. Também nos ajuda a discernir os tempos, entender que o Senhor governa todas as coisas e que o Senhor não se esquece daqueles que temem ao Senhor. Há um memorial diante de Ti, há um livro da vida, está gravado em sua memória, e o Senhor não é injusto para se esquecer daqueles que temem e daqueles que Te amam, Pai. Nos ajuda a perceber isso, independente do clamor do mundo, independente da dureza que é continuar firme, que a gente permaneça sabendo que o Senhor é justo e o Senhor há de julgar o mundo, Pai. Oramos também por este mundo mau e clamamos para que o Senhor possa guardar, Senhor, livrar o mundo. Sabemos que isso só acontecerá plenamente na vinda de Jesus, mas abençoa que este mundo possa ser livre, reduzido pelo menos da injustiça, da corrupção, da maldade, da malícia, que muitas vezes vemos nas ruas. Quantas vezes nós ouvimos dizer de atrocidades, de maldades, Pai, e como igreja nós levantamos um clamor para que a começar do nosso bairro e a nossa cidade toda, possa haver um pouco mais de justiça, Pai, para que haja menos criminalidade, que muitas vezes assola tanto a gente como pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus, começamos como um clamor, para que o Senhor traga justiça, seja ao abençoar o coração daqueles maus que se convertam ao Senhor, seja trazendo justiça de determinadas formas, mas queremos ver isso também acontecer ao nosso redor. Não podemos e não devemos esquecer também, Senhor, de orar pela nossa nação, que o Senhor também traga mais e mais justiça. Sabemos que a justiça plena virá no Teu reino, mas traga justiça, Senhor, que o Senhor continue trabalhando, Pai, em cada área do nosso país, claro que a começar de nós, mas também aos governantes, Pai, em nome de Jesus, que haja justiça, que venha do Senhor, que haja correção, retidão, Pai. Nós como igreja clamamos continuamente por isso, Pai, porque amamos o Senhor e amamos a justiça que vem de Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém.